Fala galera, tudo bom? Tio Willy aqui na área. Vamos começar aqui o Chama Tio Willy, hashtag 54. É isso mesmo, galera. Só que hoje eu já vou pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar ele e seguir o canal caso você não faça isso. Não tem perguntas da audiência. Hoje quem montou as perguntas aqui foi o Bernardão, meu irmão. E quem vai fazer as perguntas é o Pablito. Então eu nem sei o que vai ser perguntado, ou seja, se eu titubear aqui, se eu dar uma engasgada, galera, vocês já sabem que é a emoção vindo aqui à flor da pele, beleza? Vamos fazer esse conteúdo hoje que eu já tô até vendo que vai ser bom, vai ser emotivo. Fala, Pablito, mete bronca. Vamos lá então. Primeira pergunta é a seguinte: o tio Willy nem sempre foi tio, né? Quero voltar um pouco e pedir para você contar quem é o Francisco Ulisses Dias como pessoa. Ih, agora sim. Pô, Pablito, na verdade eu sou tio já desde, cara, eu acho que 2001. A minha sobrinha tá até fazendo medicina já em Georgetown, Maria Vitória, minha sobrinha mais velha. Mas quem é Francisco Ulisses Dias? Pô, cara, nasci em Porto Alegre. Filho do Francisco José Dias e da Marcelau Martins, e eles viveram aí um relacionamento bastante conturbado depois que eu nasci. Eu tenho um outro irmão desse mesmo casamento, que é o Francisco Christopherson Dias. Para quem aí não me conhece, já fica sabendo já que eu vou falar um monte de gente que é irmão de sangue mesmo, tá? Eu tenho 9 irmãos de sangue, meu pai tem 6 filhos de 5 casamentos e a minha mãe tem 6 filhos de 4 casamentos, né, Bernardão? Mas acho que ela tá no 5º casamento já. Meu pai e minha mãe são pessoas assim que são fora do gibi mesmo. Eu gostaria um dia de escrever um livro para a vida dela e a vida dele, e aí seria também um pouco da história da minha vida. Só que eles se separaram quando eu tinha tipo 1 ano, e aí eles tiveram uma relação tão conflituosa eu meio que fiquei sem ter contato com meu pai, meio não, literalmente sem ter contato com meu pai, até tipo 10 anos. Aí quando eu tinha 10 anos, já era mais homenzinho, eu falei assim, pô, eu vou acabar com essa história, vou ligar pro meu pai e vou falar, aí já começou já o funga-funga, vou falar com meu pai que eu sou filho dele e, pô, eu quero conhecer ele, né? Aí eu marquei da gente sair, foi perto do meu aniversário de 10 anos, na verdade, isso. Cara, foi muito maneiro, mas foi estranho. Imagina tu ver teu pai, tu ver aquela figura ali, mas tu não ter nenhum tipo de intimidade. A gente não tinha interação, então não gerava intimidade. E aí a gente viveu numa relação essa sem intimidade por volta de 1 ano e meio. Eles voltaram a brigar, meu pai e minha mãe voltaram a brigar, depois a gente ficou mais tipo 1 ano e meio sem se falar. E aí, engraçado que esse primeiro momento aí, esse primeiro 1 ano e meio que eu comecei a ter convivência com meu pai, foi engraçado, pô, meu pai é uma pessoa muito bem sucedida nos negócios, então, pô, vivia que nem um rei rico mesmo, chegava na loja e falava assim, ó, quero todos esses tênis. Engraçado, aí depois, quando a gente parou de se falar de novo, cara, voltou a mesma situação de antes, classe média baixa. Pô, pra ter noção, galera, eu não tô aqui me fazendo de coitado não, mas na época da escola, a gente não tinha, eu e meu irmão Cris, a gente não tinha... Minha mãe não tinha dinheiro pra comprar calça e agasalho pra escola, então no frio tinha que ficar no short mesmo, na camisa, era uma camisa pra semana inteira. Caderno, tinha que apagar o caderno do irmão no final do ano pra poder usar, porque não tinha dinheiro pra comprar outro. Todo mundo aí, de alguma maneira, deve se conectar um pouco com isso, tá? Porque essa é a realidade da maioria das pessoas, mas só para mostrar para vocês que, pô, essa vida boa que eu tenho hoje em dia, ela não foi sempre assim não, tá? Eu conheço muito bem como é que é o outro lado, tanto que na escola fui de ônibus, tinha que acordar às 5h30 da manhã para pegar ônibus para ir para a escola. Engraçado que nessa época também foi quando eu comecei a realmente ter mais noção do dinheiro. Eu tinha que pegar 2 ônibus. Aí teve uma hora que eu comecei a decidir a andar um pedaço do primeiro ônibus, economizar esse dinheiro, porque eu já estava num processo de
grande escassez, né? Imagina só, pô, você cresceu escutando que teu pai era milionário a vida inteira, mas você nunca usufruiu disso. Aí tu conhece ele, começa a viver um pouco disso, aí depois volta para aquele estado lá de classe média baixa, né? Mas com muito amor da minha mãe, é claro. Muito amor também do pai do Bernardo, que foi basicamente foi essa figura paterna na minha vida aí até os 10 anos. Então, essa fase aí foi, acho que, plantado um bloqueio aí de escassez brabo na minha vida. Por quê? Porque eu sentia as pessoas indo embora, eu sentia o dinheiro indo embora, eu nem entendia por quê. Aí, 98 para 99, eu voltei a me comunicar com meu pai, né? Nunca falei isso na internet, mas a real foi o seguinte: iam cortar a luz lá de casa, não tinha dinheiro para pagar a luz, aí a gente teve que falar assim, pai, ó, ajuda a pagar a luz aqui de casa, porque senão a gente vai ficar no escuro mesmo. O negócio tá brabo. E, cara, engraçado que eu nem me lembro da sensação, eu só lembro da sensação de medo, da medo de ser rejeitado. Porque, pô, nesse processo aí, vou contar também agora o que foi o meu bloqueio de rejeição que eu tratei lá no método IP, né? Nesse primeiro intervalo entre 10 anos e 13 anos ali, que a gente ficou tendo uma interação com meu pai, depois ele se afastou da gente de novo, teve um dia que eu fui falar com ele na rua, fiz assim, e aí o cara, pô, fingiu que não me viu, não sei o que foi, tá ligado? Tomara, meu pai é muito ruim de visão, né? Tomara que tenha sido problema de visão, mas naquele momento ali, eu com 11 anos, pô, acenei pro meu pai, o cara não fez nada de volta, tá ligado? Continuou andando reto. Pra mim aquele dia ali foi brabo, cara, foi muito brabo. Tanto que eu fui tratar isso agora, quase 20 anos depois, lá no método IP. E deixa eu me recuperar aqui um pouco, que falar isso aqui foi sinistro. Aí, pô, depois que a gente voltou para essa segunda fase da relação com meu pai já com mais sabedoria falou assim, cara, não dá mais para ficar brigando com a tua mãe por causa de pensão o resto da vida. Aí ele pegou e fez a conta, ó, gasta tanto de escola, gasta tanto de plano de saúde, gasta tanto de roupa, de livro, de comida, de ida no shopping. Tipo assim, o problema do meu pai nunca foi comigo, nem com meu irmão. Foi sempre a relação com a minha mãe, tá? Isso aí é bom deixar claro, que eu não tenho mágoa nenhuma. Hoje em dia que eu sou adulto, que eu vejo aí meus irmãos que têm filho e que também não estão mais com a mãe dos filhos casados, eu vejo como é que essa situação é realmente muito delicada, tá? E às vezes as crianças, elas ficam no meio, efeito colateral do negócio, tá? Então é assim que eu penso. E aí, meu pai, depois com essa sabedoria, ele falou assim, olha, eu vou botar o dinheiro na tua mão, e aí você que administra a tua mãe, cara, porque deu já, cansei de brigar. E assim, era um montante legal. Na época era tipo 10 mil dólares. 10 mil dólares na época, o dólar 1 para 1 era tipo 10 mil reais. Só que o poder de compra disso, galera, é tipo 50 mil hoje em dia, tá ligado? Só que na época lá, o que aconteceu? No primeiro trimestre de 99, teve uma crise econômica no Brasil, que foi justamente quando o dólar começou a flutuar em relação ao real, e nesse período o dólar quase que dobrou, passou de 10 mil reais para 20 mil reais, ou seja, do nada, eu lá que administrava o dinheiro, que era para pagar a conta de seguro-saúde, escola, plano de saúde, essas coisas, material escolar, dobrou o dinheiro. E eu já naquela crença de escassez falei assim, cara, eu tenho que pegar esse dinheiro aqui, esse dinheiro não pode mais fugir da minha mão. Na minha cabeça, naquela época, o que era a reserva de valor, né? Era guardar relógio, porque eu ouvia minha mãe falando de Rolex de ouro, relógio suíço, e eu achava que aquilo que era a reserva de valor. Quando eu comecei a ver que esse dinheiro estava sobrando, a primeira coisa que eu pensei assim, pô, vou ter que comprar um relógio todo mês para ver se segura esse valor aqui. Depois que eu comecei a ver Bloomberg, para quem não sabe é um canal aí só sobre informações financeiras,
Depois desse evento aí em 99 que o dólar explodiu de valor, eu quis entender por que essa pensão dobrou basicamente em 3 meses. Eu fui atrás de saber o que era. E aí descobri que foi a tal do máximo de valorização do real. Foi aí que eu comecei a me ligar nessa história de finanças, de economia, de mercado financeiro. Então nisso aí a gente já pode emendar a segunda pergunta, eu acho que seria essa. Como da onde surgiu essa vontade de entrar no mundo dos investimentos, né? Você está contando. Cara, foi muito disso, nasceu de um problema real, né? Um problema real que era ter o excesso de dinheiro. Engraçado, a partir do momento que meu pai começou a dar o dinheiro para pagar a escola, olha só isso, cara, 7ª série, ele falou assim, ó, se não quiser ir na escola, não precisa ir. Meu pai não fez muita escola, então ele não tinha essa história de que, pô, tem que fazer faculdade para ser bem sucedido. Ele achava que a prática e você aprender com a tua experiência era o mais importante. E aí, a partir desse momento que eu tive a escolha de não pagar mais escola e fazer o que eu quisesse, foi quando realmente eu comecei a me interessar no negócio de escola, de levar a sério, porque eu sabia que aquele dinheiro, eu estava investindo ele, tá? Então foi isso, essa máxima de valorização, foi o problema real. Eu acho que também entender como que o dinheiro causou tanto problema familiar, tanto problema de relacionamento na minha casa. Eu também queria ter muito dinheiro para que isso não virasse um problema, tá? Eu não sei, a galera deve estar aqui de alguma forma se conectando com isso. Pô, eu tinha vontade de fazer xixi na calça toda vez que eu via minha mãe e meu pai no mesmo ambiente, galera. Quando eu era mais jovem assim, tinha muita audiência de família, de processo, cara, era muito tenso. E aí, de alguma maneira, eu sabia que o dinheiro, a partir do momento que eu dominasse essa história de como ganhar o dinheiro, gerar dinheiro a partir de dinheiro, eu ia ser livre. E juro por Deus, a maior liberdade que eu queria nessa época era ficar longe deles. Não no sentido de não estar com minha mãe, que eu não gostasse da minha mãe, nem do meu pai. Era assim, era muito problema, era um ambiente muito inseguro. Porque era toda hora podia vir um oficial de justiça penhorar alguma coisa. Eu lembro que tinha uma época, cara, que a gente não podia atender o telefone porque era o cara cobrando o aluguel. Minha mãe não tinha dinheiro para pagar o aluguel, tinha que vender móvel de casa, entendeu? Então, essas coisas assim, ainda me dá uma lembrança ruim. E dominar essa história dos investimentos me dava essa porta de saída desse mundo, que era a liberdade. Só que, ao mesmo tempo, aquele meu relacionamento com meu pai, ele parou de ser somente interação e a gente começou a aprofundar na intimidade. E nessa intimidade que eu queria gerar, eu queria me conectar com aquele assunto que eu achava que meu pai era mais interessado. E o assunto que meu pai, todo mundo sempre falou, eu também percebi que ele era mais interessado, era no trabalho dele. Então ele falava de um assunto, de um livro, teoricamente era bom, recomendado por ele. Vou até falar aqui alguns livros que ele falava. O Homem que Calculava, do Malbataan, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Os 4 Gigantes da Alma, vários outros. Mas ele falava nos livros, eu ia lá, comprava o livro, lia o livro, tipo, em menos de uma semana, para ter assunto com ele. Exame, Veja também, eu lia tudo. Eu já era muito curioso, então isso não era um esforço para mim. Mas o negócio era criar assunto para me comunicar com meu pai. E funcionou, sabia? Funcionou. Só que depois eu fui entender que meu pai, na verdade, ele não queria nem saber de falar de negócios. Meu pai, ele sabia departamentalizar, sabe, né? Departamentalizar muito bem o mundo do trabalho dele e o mundo da vida pessoal. Depois eu descobri que meu pai era um dos caras mais engraçados do mundo mesmo, muito piadista, muito engraçado. Até hoje eu fico lembrando aqui das piadas. Meu pai era engraçado, é engraçado, né? Que ele começa a contar as piadas, ele mesmo ri da piada, ele não consegue terminar a piada. Engraçado. Eu fico falando assim, porque meu pai hoje em dia ele tá com a saúde muito mais debilitada, ele tem 80 anos, então ele não tem mais aquele vigor de contar a história que nem era antes, né? Engraçado eu falar isso aqui, tu nem perguntou, mas tipo assim, meu pai me teve com 45 anos.
E as pessoas sempre ficam falando assim, ah, eu quero ter filho jovem para brincar com meu filho, jogar bola e tal. Eu nunca senti falta disso. Apesar de não ter tido um pai presente na minha primeira infância, no começo da minha vida, e, e não ter muito contato com ele no dia a dia, porque meu pai trabalhava muito também, eu nunca senti assim que, ausência, não, tá tranquilo, de verdade mesmo. Meu pai era... Essas conversas da mesa, na hora do almoço, na hora do jantar, pô, ele passava muita sabedoria, passa, né, ainda, muita sabedoria, falava coisas interessantes. Eu era, tipo assim, vidrado quando ele falava as coisas, porque eu aprendia todo dia com alguma coisa. Então, esse assunto aí, ele começou a nascer dessa minha necessidade de criar uma conexão com ele. Aí o que eu lembro? Eu lembro que em 2001 teve o apagão elétrico do Brasil. O apagão elétrico do Brasil, galera, foi uma situação onde o Brasil crescia num nível mais acelerado e a gente não tinha energia para produzir. Então as fábricas elas tinham que parar de 5 às 7 da noite. E aí ou você tinha um gerador elétrico ou você parava mesmo. Eu me lembro que meu pai nessa época teve que comprar gerador elétrico para todas as unidades da empresa dele. E aí eu já tirei uma primeira lição. Como é que era importante você ter caixa na tua empresa. E ele sempre falava isso, o caixa. Caixa te dá velocidade, caixa te dá tempo para pensar, caixa te dá segurança, caixa é uma proteção na empresa. Sempre tem o caixa alto. E aí eu vi que esse caixa alto ele serve justamente para você ser contracíclico na hora da crise. De você pegar um momento que está todo mundo sofrendo e aí você injeta dinheiro na tua empresa ou injeta, na minha realidade, né, compra as empresas na baixa, porque você vai se beneficiar depois quando o mercado acalmar, ele ficar mais tranquilo, as cotações elas vão voltar a outros patamares. Então essa lição foi muito importante. Depois teve uma segunda lição em 2002, eleição do Lula, que o dólar chegou a 4 e poucos reais e a empresa que meu pai empreende é uma empresa com uma estrutura de custos meio em dólar, né? Petroquímico. Então sempre que o dólar subiu, eu via meu pai assim, caraca, temos que acelerar nas vendas. E ele sempre teve essa diversificação também. Então, nesse momento, a gente viu como é que você pode usar o pânico do mercado para vender para os pessimistas. E depois, em 2003, o dólar começou uma tendência de queda. E aí eu vi também meu pai, mais uma vez, ganhar dinheiro com essa queda do dólar, porque ele percebeu que estava mudando as coisas. Meu pai sempre foi muito sensível às coisas, mesmo sem ter estudo, ele dominava muito alguns fundamentos, oferta e demanda, por exemplo. E aí eu vi que nem todo ativo ele é bom o tempo todo. O dólar, por exemplo, quando eu comecei essa história que eu estou contando para vocês aqui, ele estava em 1, ele foi para 2, depois ele caiu para 1,50, depois foi para 4, depois caiu para 3, e a gente vai continuar contando essa história aqui no momento. Deixa o Pablito fazer a próxima pergunta dele aqui, que eu começo a falar, a tagarela é brabo. Que você falou bastante, mas desde o primeiro momento você já optou pela renda variável, porque você está falando de uma época aí onde a renda fixa era chupetinha, né? Não, voltando lá para 99, 2000, naquele momento ali, a gente já entendia que a renda fixa, ela, tava pagando um valor obsceno. Chegou a ser mais de 22% ao ano. A taxa Selic nessa época, galera, chegou a 40%, mas foi um período curto. Mas chegou a 22%, 20%, ficou um tempão ali. E o melhor negócio era mesmo investir em renda fixa. Porque a bolsa era muito volátil, mas eu não tinha competência para investir na bolsa, não estava dentro do meu círculo de competência. O que é círculo de competência, gente? É aquilo que tu entende e aquilo que tu não entende. Selic no Brasil não tem muito o que entender. Comprava e ganhava 22%, mesmo com a inflação alta, mesmo com imposto de renda. E aí, como é que eu investia nessa época na renda fixa e no dólar, né? O dólar, eu podia ter o dólar em moeda na minha mão, mas a renda fixa
eu tinha que investir através do nome da minha mãe, até eu fazer 18 anos. Na verdade foi até antes, né? Mas até fazer 18 anos a gente botava o dinheiro na conta da minha mãe, e aí a gente usava o CPF dela para investir esse dinheiro, mas o meu pai já deixava bem claro, esse dinheiro é teu, faz o que você quiser. Então tinha lá um dinheiro que eu já usava para fazer as minhas reservas, para juntar a minha poupança, né? Tudo isso na renda fixa. Quando chegou ali em 2003, a bolsa teve um ano muito forte, subiu 83%, e aí eu falei, porra, esse negócio é bom, mas só que na minha família não tinha ninguém que tinha investido na bolsa. Meu pai sempre investiu na empresa dele, né? E depois eu fui entender por que ele nunca investiu na bolsa, porque o negócio dele era melhor, ele entendia, o negócio dele era o ciclo de competência dele, e dava muito mais dinheiro que a bolsa, então o cara não tinha um argumento muito claro naquela época para investir na bolsa. Hoje em dia, dominando o assunto, eu teria, porra, inúmeros argumentos. Fala assim, você tem que diversificar, porque o teu negócio às vezes ele pode não dar certo, você tem que ter outras fontes de renda, você pode investir no exterior também. Na época, meu pai sempre investiu na empresa dele em imóvel, né? E a cabeça dele era simples, assim, olha, eu não sei o que fazer com dinheiro, então eu vou comprar imóvel, porque pelo menos ali isso protege da inflação. Para quem não viveu a década de 80, galera, a década de 80 a inflação era violenta mesmo. E aí no confisco do Collor, o negócio ainda ficou mais maluco. Os imóveis, tu podia comprar eles a preço de banana. Eu queria ter uma aula dessa, do meu pai contando. Vou pegar esse gancho. Como é que foi comprar imóvel ali no confisco do Collor. Ele falou que teve muita oportunidade para quem tinha diversificação, né? Então eu vou pegar esse gancho aí que você está buscando, que você comentou aí que não tinha ninguém para te dar uma luz, que ninguém investia na bolsa, né? E perguntar quem foram os seus mentores e qual a diferença que eles fizeram na sua trajetória aí, desde quando você começou. Cara, mentor por assim dizer, eu vou contar aqui a história e depois vocês interpretem. Foi assim, começo de 2004, um amigo meu que trabalhava numa incubadora lá no IBMEC, que foi onde eu me formei em administração e fiz também meu MBA em finanças, ele chegou lá na sala e falou assim, olha galera, a bolsa subiu 83% no ano passado, pô, vocês têm que entrar na bolsa. Sabe que eu tinha 18 anos já podia abrir a conta na corretora, né? Então, ele falou desse assunto, só que não tinha ninguém realmente na minha família que já tinha investido na bolsa. E não tinha também essa história de mentores, não tinha tio nessa época para poder ajudar as pessoas que não tinham experiência e nem sabiam como começar. Então, eu fui no banco, olha só, fui lá no Bradescão, velho Bradescão, fui lá e fiz um plano de previdência VGBL, que tinha 30% em renda variável e 70% em renda fixa. Eu comecei, como a maioria das pessoas começam, comecei através do banco grande, um produto super caro, que na verdade estava prestando mais para o banco do que para mim, e eu fiquei nessa história tipo uns 6 meses, galera. Fiquei nessa armadilha aí tipo uns 6 meses. E aí depois que eu comecei a entender e saber fazer conta, principalmente entendendo o impacto de uma alta taxa de administração no meu dinheiro no longo prazo, eu falei assim, cara, vou abrir a conta na corretora. Abri a conta na corretora até aqui no Citar, que é onde eu malho. É um shopping aberto aqui no Rio de Janeiro, na Barra. Aí fui numa corretora, vou falar aqui o nome, mas não tem nada a ver com acordo comercial, não tem acordo comercial com ninguém, tá, gente? Já deixo claro isso. Fui lá na Ágora, o nome do cara que me atendeu, eu lembro até hoje o nome dele, Cássio. Cara, tu acha que sabia que eu acho que eu tava contigo nesse dia, né? Pode ser. Sério mesmo, eu lembro. Era lá no andar de cima lá. É isso aí. Eu fui contigo, irmão. É isso aí. Foi lá no terceiro andar de Citar. Eu nem sei se o Cássio... Cara, se o Cássio, ele segue aqui o canal do Tio Uli, por favor, Cássio, me chama aqui, que eu quero te agradecer, irmão, porque aquele dia ele foi, assim, divisor de águas na minha vida. Por quê?
naquele dia eu dei o passo inicial na coisa mais maneira que eu é a parada mais maneira que eu já descobri na vida, tá? Mercado financeiro é minha paixão, é o quebra-cabeça do mundo, porque são tantas variáveis e você está lidando todo dia com respostas se aquilo que você está fazendo está certo ou não está certo. O jogo ele nunca cansa, porque ele está sempre mudando. Então, a partir daquele momento que eu fiz o meu primeiro aporte ali de investimentos, cara, sério, minha vida mudou, de verdade, de verdade. Até a hora que eu acordo, ela tá ligada à bolsa, mas é tipo assim, se eu viajar para um lugar que tem um fuso horário, que a bolsa abre 7 horas da manhã, vai dar 6:30 da manhã eu vou estar acordando. Eu não sei o que é isso, mas é paixão, eu acho, nesse assunto, e isso pode ser perigoso. Eu vou chegar depois porque que essa paixão pelo mercado financeiro ela pode ser perigosa, tá? Mas então, galera, na época não tinha negócio de marketing digital para você aprender com outras pessoas. Você não tinha nem livros em português falando de bolsa. E aí, naquela época, eu procurava num site Alta Vista, o nome, tá? Não sei se vocês chegaram a conhecer, antes do Google isso, o Alta Vista. E aí eu comprei lá pelo Alta Vista, nem lembro, acho que foi a Amazon já, tá? Eu comprei um livro chamado The Making of an American Capitalist, que era uma biografia não autorizada que o Roger Lowenstein, autor assim que tem ótimos livros, escreveu sobre o Warren Buffett. E aquele livro assim ele mudou completamente a maneira que eu via negócios, que eu via o mercado de ações, que eu via as empresas. Interessante, e olha só, eu vou te falar quem é que me sugeriu o nome Warren Buffett para vocês entenderem a importância de você estar conectado com pessoas que já investem, fazer faculdade também. Foi na faculdade, eu estava fazendo a aula de Administração Financeira 2 com um professor chamado Zezinho, e ele estava explicando análise de múltiplos. Análise de múltiplos é quando eu faço relação de preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial. Nessas análises de múltiplos, ele falava assim, olha, essas análises aqui é uma coisa que o Warren Buffett gosta muito de usar, só que eu nunca tinha escutado falar nesse nome. Eu falei assim, cara, eu vou atrás desse tal de Warren Buffett, que esse cara aí, pô, mercado de ações, o maior investidor do mundo, ele já era muito conhecido nessa época já. E aí eu fui atrás, achei esse livro, comecei a devorar. Eu me lembro até hoje dessa cena, eu morava com meu pai nessa época, tá? Tava lá no apartamento lá do bloco 3, do posto 3, Pablito. E eu lia o livro deitado no colo de uma ex-namorada minha, da Fernanda. Eu me lembro que a Fernanda gostava também de ler, então ela ficava lendo, eu ficava lendo no colo dela. Cresci muito intelectualmente ao lado dessa minha namorada. Eu morei durante 6 anos com ela, dos 18 ao 24. Ela virou ganhadora de Leão de Cannes, muito respeitada aí no mundo da publicidade, já trabalhou na Alemanha, Argentina, Espanha, Chicago, Nova York. Ela é muito bem sucedida mesmo. Beijo aí pra Fernanda, muito querida, uma grande amiga que virou mesmo. Tenho respeito, reconheço o carinho que ela tem, a família dela por mim, tá? E é recíproco isso. Já deixo aqui uma lição para vocês, galera. Mantenham os relacionamentos de vocês. Os relacionamentos é a nossa vida, né? Então, eu me lembro muito bem de como eu cresci, quanto livro eu li, quanto que essa minha ex-namorada, ela incentivava o processo de aprendizado, da gente crescer na vida, profissionalmente também. Então, foi um pouco disso, Pablito. Meu grande mentor, para finalizar aqui, sempre foi meu pai, porque depois eu comecei a entender que o Warren Buffett e o meu pai, eles pensam muito parecido em algumas coisas, porque eles lidam muito mais com sabedoria do que conhecimento. Então é isso, meu pai e o Warren Buffett são meus grandes mentores. Meu pai, para lidar com problemas da vida, meu pai nunca teve medo de problema, e isso aí me deu uma lição muito grande. Ele tem até uma expressão que ele fala que é o seguinte: qualquer problema eu resolvo em 2 palitos. Aí toda vez que eu tô comendo japonês eu lembro dessa frase dele. E assim, isso me ajudou a não ter medo da vida. Tem umas pessoas que até
ficam meio chateadas comigo, que elas vêm com um problema gigante, eu falo assim, não, relaxa, esse problema aí é pequeno, é normal, é comum. E às vezes eu acabo até não gerando uma empatia muito grande com o problema dos outros, porque na verdade eu tô usando isso que meu pai me ensinou. Tem problema que tem solução e tem problema que não tem solução. Que não tem solução já não tem solução, que tem solução a gente vai lá e soluciona. Outra coisa que eu aprendi com meu pai também é a história de não procrastinar, né? Meu pai sempre acordou 3h30 da manhã para trabalhar. E todo problema que chegava para ele, ele resolvia na hora ou encontrava alguém para resolver. Ele acreditava sempre muito na estrutura da empresa. Não ficar focando muito em resultado de curto prazo, e que a estrutura da empresa você tinha que investir nela, porque ela geraria retornos muito maiores no futuro. Isso aí o Warren Buffett concorda muito com isso, ele pensa muito igual. Ele fala que o único objetivo que ele dá para um gestor quando ele compra uma empresa é o seguinte: olha, tem uma parcela da cabeça dos clientes dessa tua empresa aí que está na cabeça deles, eu só quero que você aumente essa parcela de representatividade na cabeça desses clientes enquanto você for aqui o dono. Não fica preocupado muito com resultado de curto prazo, porque só de você aumentar a percepção dessa tua empresa na cabeça dos clientes, os resultados eles vão acompanhar isso, né? Então, essas duas coisas aí que eu aprendi com esses meus dois mentores sempre foram muito importantes. Maravilha. Esqueceu de mencionar o Pablito, mas está tranquilo. Não, o Pablito aqui eu vou fazer aqui a validação do Pablito. Galera, vocês não têm noção como que eu era... Eu sou tímido hoje, tá? Mas eu era muito tímido quando eu era mais jovem. Tímido ao ponto de não conseguir falar com uma menina, eu tinha medo mesmo de falar. Muito daquela história do bloqueio de rejeição, hoje em dia eu vejo isso, tá? Insegurança demais. E aí o Pablito sempre foi muito mais desenrolado, muito mais comunicativo. Ele era arroz mesmo da mulherada na escola, galera. Vou abrir aqui, já que ele tá pedindo, né? Tô brincando. Mas o Pablito, ele abria o mundo, tanto para mim quanto meu irmão Cris. Meu irmão Cris, que também é muito tímido, né? E o Pablito sempre foi da galera. Ele já estava no Baense, que foi a escola que a gente estudou do 6º ao 1º ano do 2º grau. Ele já era da escola, então ele era o único também que ia lá na minha casa, que era muito longe, né? E pegava o ônibus também, foi lá para casa, demorava tipo 1 hora de ônibus. Ele era o único que tinha disposição para ir para lá. Galera, para quem não sabe, aí eu vou abrir também aqui. Na verdade, quem era da minha turma, da minha sala na escola, era o irmão do Uli, né? Que é o Cris. Na 6ª série. Na 6ª série, isso. E aí... A gente foi da mesma sala na 8ª série, não foi? Mais pra frente, mas no início houve uma rejeição mútua, tá ligado? Tipo, eu fui lá fazer um trabalho na casa do Cris, e aí a gente se tornou bem amigo. O Cris também era tímido, mas aí eu cheguei lá e o Uli tava lá, e o Uli era meio esquisitão, assim, o cara usava brinco nas 2 orelhas, ele tinha um cabelo meio estranho, assim. Black Power. Pintado de vermelho, assim, meio laranja, tá ligado? Então o cara era meio esquisito. Eu falei, cara, esse cara é esquisitaço, irmão. E, pô, quando a gente é criança, ali nessa fase de adolescente, a gente tem muito esse senso de rejeição, assim, né, com as outras pessoas. E aí eu acho que eu era gordinho também, pô, não tinha nada de bom pra ser falado também. O Pablito, galera, se você não tá conseguindo visualizar como é que era o Pablito na infância... Ele era tipo o Olafinho, tá ligado? Isso aí. Depois a gente vai procurar uma foto que a gente tem junto. Bonequinho de neve com o nariz assim pontudinho. E aí a gente acabou que mais pra frente só a gente começou a virar bem amigo mesmo. E aí, óbvio, eu sou grande amigo dele, do irmão dele desde essa época e, pô, botei os caras aí depois no trilho. Durante aí a adolescência. Já que ele tá começando a falar, eu vou abrir a parada aqui também. Esses caras iam lá pra fazer trabalho de grupo lá em casa, levavam as meninas e ficavam numa bulinação no quarto lá. A descoberta, né? Aquela coisa. Eu era mais novo, tá ligado? O Pablo é 2 anos mais velho que eu e meu irmão Cris é 1 ano mais velho. Então eu era mais novo, eu tinha medo. Tinha medo de engravidar as meninas, sei lá. O Bernardão que tá rindo aqui hoje com 100 quilos, ele usava fralda. E tomava uma mamadeira ainda. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, cara.
Passou esse tempo todo, né? O Uli se tornou quem ele é. E aí entra o tio Uli na história. O que te fez criar o tio Uli, o personagem? Cara, o tio Uli não é personagem, ele não tem criação nenhuma. O tio Uli é isso aqui que vocês estão vendo. Pode parecer piada, mas é isso mesmo que vocês estão vendo. Eu não faço nenhum tipo de personagem aqui pra vocês. Eu sou tarado por finanças, eu sou tarado por mercado financeiro. Como é que eu comecei a falar na internet sobre bolsa, né? Meus amigos, incluindo o Pablito, não aguentavam mais escutar eu falando de bolsa no offline. Aí os caras falaram assim, cara, porra, começa a falar na internet aí desse negócio que a gente não aguenta mais escutar. Aí eu comecei, me lembro até hoje, eu abrindo uma caixa de perguntas, era tipo junho, julho de 2018, o sofá que tá aqui, ó, na minha frente, já até mudou já o estofado dele. E eu comecei a responder. E eu gostei dessa sensação. Porque antigamente, eu nem botava foto minha no Instagram. Não botava foto de nada. Só escrevia e era muito pouco mesmo. E aí eu comecei a interagir através da caixa de perguntas e a galera começou a mandar pergunta séria. Tinha algumas brincadeiras? Tinha. Mas as brincadeiras eu ia lá e respondia sério. Aí comecei a fazer isso uma vez por semana. Era, na verdade, no sábado e na terça que eu fazia. E aí começou a engajar. A galera começou a ver mesmo e fazer mais perguntas. E aí eu comecei a fazer stories com uma... Não entendia nada de marketing digital, gente. Pra vocês terem noção, eu não sabia nem que dava pra ganhar dinheiro com marketing digital. Eu não sabia de nada, nada mesmo. Eu tava fazendo pra extravasar mesmo um sentimento meu de querer falar de finanças. Se deixar, eu falo desse assunto que nem um tagarela maluco mesmo. E aí, galera, eu comecei a gostar. E aí, o meu amigo Fábio Figueiredo, que me deu a minha primeira oportunidade realmente de falar sobre investimentos na internet, em março de 2018, ele me chamou para apresentar um programa de investimentos fundamentalistas na empresa que ele trabalhava, no Alvo. E aí eu fiz uma série de conteúdos, foi uma série de, acho que aproximadamente 25 vídeos. Basicamente eu fiz ali quase que um MBA para as pessoas. Aprendi tudo, botei tudo que eu aprendi lá no MBA, que eu achava importante de finanças do BMEC, botei para as pessoas naquele conteúdo de graça. Só que eu não estava dando aquela liga que eu imaginava. E aí eu fui atrás de melhorar. Atrás de melhorar, eu comecei a procurar pessoas para me ajudar. Porque quando você não sabe alguma coisa, é melhor você procurar quem sabe do que como fazer, porque quem sabe vai te dar as armadilhas, vai falar dos possíveis atalhos que você pode ter, vai te direcionar, vai principalmente falar assim, ó, não faz isso, porque isso aqui vai te atrasar, vai te jogar para trás no teu aprendizado, vai fazer você ficar andando sem sair do lugar. Foi o Ryan. Aí o Ryan, ele falou pra mim sobre a fórmula de lançamento, que eu nem sabia o que era, e me mandou eu entender sobre o Érico Rocha, né? E aí quando eu comecei a entender sobre o Érico Rocha, eu entendi que a fórmula de lançamento não era do Érico Rocha, era do Jeff Walker. O Jeff Walker é um americano, e o Jeff Walker também trabalhava com o mercado financeiro. Trabalhava com o mercado financeiro, e aí ele queria entender como é que ele vendia pela internet sem sair de casa. Aquela história. Por que ele não queria sair de casa? Não é porque ele não gostava de sair de casa, porque ele era o pai que ficava com os filhos. Ou seja, hoje em dia eu entendo que as pessoas elas querem aprender a ganhar dinheiro sem sair de casa, e no mercado financeiro você consegue fazer isso. Não é porque você quer viajar, quer liberdade para ir, você quer liberdade para ficar, para você ver o teu filho crescer, ver o teu filho no dia a dia. Eu fico imaginando como é que deve ser triste para aqueles pais que tem que sair de casa às 7 horas da manhã e só voltam às 10 da noite e não veem a criança crescer. Daqui a pouco o teu filho, que tem meses, já tem anos, daqui a pouco ele já está um adolescente, daqui a pouco ele vira um adulto, e aquele momento que era para você curtir, para você gozar,
você estava correndo atrás do dinheiro. Eu acho que é disso que a gente fala quando a gente fala em não ser escravo do dinheiro, tá? Lembrar que o dinheiro ele serve a você, ele é teu servo, ele é teu escravo, você pisa em cima dele. Eu acho que essa pandemia aí, essa Corona Crash, ele mostrou muito isso para as pessoas, que a gente nem precisava de tanto dinheiro, porque o mais importante é o relacionamento que a gente tem com as pessoas. Pode ter tido algum estresse? Pode ter tido um estresse, sim. Eu briguei aqui com a minha mulher, briguei com o Pablito, briguei com o Bernardo, porque é normal. Não sei se é normal, mas eu acho que é normal às vezes a gente brigar. Principalmente porque as relações de amizade, os relacionamentos, eles evoluem a partir do momento que você entra em conflito, você soluciona esse conflito e você segue com aquele relacionamento, tá? Eu tô falando isso aqui para uma pessoa que tá escutando esse conteúdo, para ela pegar aquele relacionamento que ela se afastou daquela pessoa e lembrar que ninguém nasceu com um manual para a vida. A gente vive sempre da melhor maneira que a gente pode. E tem muita gente que erra para aprender como é que é certo. Eu já parei de falar com meu pai, já parei de falar com minha mãe, já parei de falar com esse meu irmão Cris. Em todas as vezes que a gente voltou a se relacionar, a relação estava mais forte, ela estava mais amadurecida. E por que eu estou falando isso, galera? Porque o mercado financeiro é a mesma coisa. Eu vejo o mercado financeiro da mesma maneira. Se a gente acompanhar, a gente vai ver que em alguns momentos a gente vai ter um conflito, vai ter uma crise nesse relacionamento, só que é nesse momento que a gente tem que mostrar se a nossa crença ela está alinhada mesmo. Porque no mercado vai ser justamente quando ele está caindo forte, que eu vou comprar, que vai ser a grande oportunidade. Então eu vou mostrar que eu realmente acredito naquele relacionamento que eu estou tendo de sócio daquelas empresas. E também nos relacionamentos pessoais vai ser esse momento realmente que a gente vai mostrar. Olha só, eu sei que você errou ou eu errei, mas eu acho que o que a gente tem é maior do que isso. Então, vamos escolher aprender com isso e não ver isso como um erro, para que a partir disso a gente crie algo ainda mais forte. Do mesmo jeito aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, tá cheio de calo na minha mão. O que foi isso? Foi bastante atrito que eu fiz fazendo musculação. Hoje em dia, já não abre mais calo aqui. Por quê? Porque eu fiquei muito mais forte no lugar da ferida. Beleza? Então, fica aí já esse recado aí para vocês. Tem mais pergunta, Pablito? Tem mais uma pergunta aqui, que é... Depois dessa tua caminhada aí, longa caminhada, você chegou até o ponto, até o dia de hoje, né? Esse foi o lugar que você chegou até agora. Mas onde você se vê daqui a 10 anos? Cara, eu me vejo fazendo isso que eu faço hoje. E o que é isso que eu faço hoje? Ajudar as pessoas que acham que não conseguem, acham que é difícil, acham que tem que ser gênio, acham que tem que ser multimilionário. Pessoas que acham que você já tem que estar pronta para começar na bolsa. O trabalho que eu faço hoje é o trabalho que eu quero fazer daqui a 10 anos, porque eu considero que vai continuar sendo relevante. Mostrar para as pessoas que a bolsa ela tá na rua, que a bolsa é para qualquer um mesmo, tá? Não, na verdade não é para qualquer um não. Não é para impaciente, não é para curto prazista, não é para gente sem autorresponsabilidade, ela não é para gente que não quer evoluir, ela não é para gente que não quer prosperar na vida. Pro resto, todo mundo, pro resto, é para todo mundo sim, tá? Mas eu quero estar fazendo isso numa escala maior. Quero fazer isso numa escala maior porque eu acredito que realmente educação financeira é uma porta de liberdade para as pessoas. Tanto não dependerem do governo,
não dependerem de ajuda dos outros, não terem que engolir sapo de chefe que não aguenta por causa de dinheiro, para você aprender a fazer a tua própria história. Então, é fazer a mesma coisa numa escala maior. É assim que eu quero estar daqui a 10 anos. Alegria. E para finalizar, então, vamos fazer um bate-bola? Ei! Bate-bolazinho aqui. Vamos lá. Fala uma palavra, você diz o que vier na tua cabeça, não é pra dar discurso não, tá? Amigo. Família. Valor. Norte. Uma frase. É só o começo. Um livro. Cara, para esse conteúdo que a gente está fazendo aqui, eu vou falar de um livro importante que ele representa muito, é só o começo, tá? Leia a biografia do Benjamin Franklin, que é um dos pais fundadores dos Estados Unidos. Leia um pouco sobre a simplicidade que esse cara ele encarava a vida, sobre a genialidade das coisas que ele construiu em cima dessa simplicidade e como é que o relacionamento ele é o mesmo desde sempre, tá? As pessoas falam que o mundo mudou muito, só que eu acho que o mundo continua o mesmo naquilo que é mais importante. Os relacionamentos continuam sendo a coisa mais importante da nossa vida. Um filme. Cara, eu vou falar aqui a trilogia Batman Dark Knight, porque é um filme muito inteligente em termos de filosofia, tem muitas questões filosóficas ali que ele trata, e eu me vejo um pouco como Bruce Wayne, Pablito. Vou falar agora essa parte aí. Por quê? Porque, cara, era muito fácil as pessoas me desqualificarem, falar assim, ah, Túlio, você já nasceu já rico, teu pai te deu dinheiro e tal, você é playboy. Cara, talvez vocês sejam Gotham e eu seja o cara que não vai se vender para corretora nenhuma, para instituição financeira nenhuma e vai falar a real. Vai falar a real que as pessoas que estão com o rabo preso em instituição financeira não te falam. Falar a real de que produto de banco é lixo. Falar que a maioria dos fundos de investimento, na verdade, não geram retorno para os cotistas. Você é massa de manobra na mão desses gestores aí que estão mais preocupados com o bolso deles do que aumentar o teu patrimônio. Você me lembra uma frase do Batman. Você não é o que Gotham quer, mas é o que Gotham precisa. Exatamente. Eu posso não ser o que você queria, mas eu sou o que você precisa. Uou. É isso aí. Um ativo. Um ativo? Cara, eu vou falar do maior ativo que eu tenho, tá? Meu cérebro. Uau. Porque o meu cérebro ele tem uma capacidade infinita de criar novas coisas, aprender, transmitir essas coisas armazenadas, tá? Eu tô doido para ter gente realmente interessada em querer trocar comigo, porque é uma troca que a gente tem que fazer, tá? Uma referência. Jesus. Uou. E para finalizar, Tio Uli. Marido da Rayana. Uau. Não podia ter Minha mulher me ensina muito. Minha mulher me ensina muito, galera. Vocês sabem, agora que eu falei, que eu não faço personagem aqui. E às vezes eu sou meio sem noção. Eu falo umas besteiras, às vezes eu exagero muito em algumas coisas. E a minha mulher, ela é aquela pessoa que ela
ela tá direto no close friends, tá? Mas o close friends é o caminho acima do close friends. É o bad friends. Bad friends, é o close bad dela. Ela chega ali na hora de dormir e fala assim: olha, não gostei disso que você fez, acho que isso não é legal, você tem capacidade para muito mais, então seja melhor. Acho que a minha mulher, ela sempre exige que eu seja melhor todo dia, e é por isso que eu sou melhor ao lado dela, e eu não quero sair do lado dela nunca. Te amo, amor. É isso, galera. Chegamos ao final aqui Já? do Chama Tio Uli. De 54. frente com Tio Uli, hashtag 54. Maneiro isso aqui. Fala aí as tuas considerações finais aí e vamos encerrando por hoje. Cara, minha consideração final é o seguinte: se você quer realmente lidar com alguém, aprender com alguém que é apaixonado por esse assunto e quer realmente ver você crescendo pelo simples prazer de ver que teve um impacto positivo numa geração, vem falar comigo. Vem falar comigo, deixa um comentário aqui do que você acha. Se você também percebe isso em mim, tá? Porque esse é o meu sentimento genuíno. Eu quero ver uma geração realmente mudando o seu hábito de investir e lidar com outros pilares da vida. E se eu puder ajudar mais alguém, meu dia vai ser melhor. Então é isso, galera. Dá um like. Contem comigo, é só o começo. Dá um like aqui, compartilha esse vídeo, dá um comentário nesse vídeo também, e é só o começo. Tamo junto.